Olá, caros estudantes e professores. Aqui é Antônio Carlos, professor da Rede Estadual de Educação do Estado de Minas Gerais. E nesse vídeo eu vou comentar os conteúdos apresentados no volume 4 do Plano de Estudo Tutorado para a quarta semana do segundo ano do ensino médio. Pessoal, se inscreva no meu canal, ative o sininho da notificação, deixe sua curtida e também o seu comentário com a sua dúvida se você tiver. Isso ajuda muito no crescimento do canal e também me dá motivação para continuar produzindo conteúdos como esse para vocês. Vou pedir também para você compartilhar esse vídeo para seus colegas, para que possamos levar essas informações ao máximo de estudantes em Minas Gerais. E assim, eles conseguirão entregar as atividades para seus professores e garantirão a sua aprovação. Para essa quarta semana, o eixo temático a ser estudado, problemas e perspectivas do urbano. O tema /tópico será produção e consumo. A habilidade, caro aluno e cara aluna, que você vai conseguir concretizar com esta aula será relacionar produção e consumo para avaliar qualidade de vida no ambiente urbano. Os conteúdos relacionados são industrialização, modelo produtivo, economia, sociedade e meio ambiente. E só lembrando que nós temos aí conteúdos e habilidades interdisciplinares, que vocês serão capazes de desenvolver habilidades e competências específicas da área de ciências humanas e sociais aplicadas na BNCC, que são fundamentais. E para isto, nós vamos pressupor que vocês sejam capazes também de contextualizar, analisar, avaliar criticamente as relações das sociedades com a natureza e seus impactos econômicos e socioambientais, com vistas aí à proposição de soluções que respeitem e promovam a consciência e a ética socioambiental e também o consumo responsável em âmbito local, regional, nacional e global. O tema da aula de hoje será indústria e meio ambiente. Com esta aula, caro estudante, nós iremos analisar os impactos ambientais causados pelo processo de industrialização. Então, vamos a alguns conceitos relacionados a esse tema, impactos ambientais na produção industrial. Bem, a indústria é um setor muito importante para o desenvolvimento da sociedade. Sem sombra de dúvida, os processos industriais favoreceram e favorecem muito o desenvolvimento humano, econômico, social e cultural. Podemos dizer em todas as áreas. A indústria tem um papel muito importante e é graças a ela que foi possível criar inúmeros bens de consumo considerados essenciais na vida moderna, trazendo mais conforto, mais saúde para a população, além, é claro, de gerar diversos empregos em todo o mundo. Porém, por outro lado, nós temos que considerar que as indústrias são responsáveis por causar muitos danos ao meio ambiente e à saúde humana também. É importante que a gente, então, tenha esse conceito que a indústria tem um lado positivo, mas também tem um lado negativo. Isso porque elas geram matérias biológicas, gases e líquidos que contaminam rios, mares, lagos, ar, o solo, entre outros recursos naturais. E como consequência disso, a presença das indústrias contribui diretamente para a devastação das florestas e também para a extinção de diversas espécies de animais. A poluição das indústrias, das fábricas, está associada diretamente ao aquecimento global. Cada vez mais nós observamos que as temperaturas em cada lugar estão aumentando cada vez mais. E isso é consequência do aquecimento global e, de certa forma, é influenciado pela poluição das indústrias. Uma outra associação importante também do aquecimento global é o derretimento das calotas polares, a elevação do nível dos oceanos e também as alterações climáticas. Nós temos regiões com mais secas, surgimento de furacões, presença de enchentes que ameaçam a vida de milhões de pessoas e levam também à fome e destruição a várias cidades. Isso se deve ao elevado consumo de produtos industrializados por parte da população mundial, que nós chamamos de sociedade de consumo nesse mundo moderno e global. Contaminação da água e do solo. Bem, a atividade industrial ela
é uma das principais causadoras da poluição hídrica e dos solos. A poluição das águas se dá devido ao despejo de toneladas de resíduos tóxicos em rios e também em áreas de descarte, prejudicando vários ecossistemas, tornando a água imprópria para o consumo e contaminando o solo e também o lençol freático. E como consequência disso, além do desequilíbrio ambiental, essa prática também traz sérios danos à saúde da população que vive próximo aos locais contaminados. E devemos considerar também algumas atividades industriais que são potencializadoras dos problemas ambientais ligados à poluição das águas e dos solos, como as indústrias mineradoras, químicas, petroquímica e nuclear. São indústrias, então, que são capazes de gerar vários acidentes ambientais. A devastação de florestas também é um problema ambiental causado pelas atividades industriais. Nós temos aí o crescimento urbano, industrial, responsáveis pela devastação de várias florestas, gerando desequilíbrio na fauna e também nessa flora. Com a redução da mata nativa de um lugar, diversos animais e plantas são extintos ao longo dos anos. Ainda existem espécies que são ameaçadas de extinção. Isso porque regiões florestais encontram-se inúmeras fontes de matérias-primas e energias e energéticas. Então, as atividades industriais vão procurar essas matérias-primas e as fontes de energia e, com isso, então, acaba devastando e destruindo as florestas. A poluição do ar também é uma consequência das atividades industriais e ela é pauta constante no embate entre indústria e meio ambiente. Afinal, caros alunos, são lançados diariamente toneladas de gases tóxicos nessa atmosfera e nós precisamos desse ar para sobreviver. Nós temos o óxido de enxofre, óxido de nitrogênio, monóxido de carbono sendo despejados na atmosfera e com isto poluindo o ar e comprometendo a vida na Terra. Esses gases, eles pioram a qualidade do ar que respiramos e são responsáveis por diversas doenças respiratórias, como, por exemplo, a bronquite, rinite e asma. Uma outra consequência também da atividade industrial, sem sombra de dúvida, é o aquecimento global, o aquecimento a nível mundial. E nesse sentido se faz necessário lembrar que o aquecimento global é o próprio efeito estufa, causado tanto de forma natural quanto artificial. O efeito estufa natural do próprio planeta Terra mantém as temperaturas em níveis que permitem a sobrevivência de várias espécies, inclusive a nossa. Então, o efeito estufa natural ele é importante e vital para a sobrevivência. Agora, já o efeito estufa artificial, que é fruto da atividade humana, causa grandes impactos, como o aquecimento da temperatura global. E a principal causa desse problema é o lançamento de gases tóxicos na atmosfera, devido à utilização do petróleo, do gás, do carvão e outras fontes de energia nas atividades industriais e na produção de bens feitos por ela mesma. Uma outra causa também do aquecimento global é a destruição das florestas tropicais, que tem aumentado ainda mais a temperatura mundial. Isso porque essas transformações nessa natureza, como por exemplo o desmatamento, vem então trazer mais absorção de calor para aquela região, aumentando ainda mais o calor. E de forma indireta pode consequenciar também no surgimento de chuvas ácidas e as mudanças climáticas naquele lugar. Prova que nós temos o aquecimento global é o relatório do IPCC, que revelou que 8% das terras do Brasil já sofrem impactos de desertificação por conta do aquecimento global. A importância da gestão ambiental. Bem, nós falamos dos problemas ambientais ligados à atividade industrial. Vamos falar então um pouco das possíveis soluções para esse problema, já que nós precisamos das atividades industriais para a nossa sobrevivência e desenvolvimento. Então, nós vamos falar um pouco da gestão ambiental. Para muitos ambientalistas, a gestão ambiental é uma das áreas mais importantes para que seja alcançado, então, um equilíbrio entre a atividade industrial e a manutenção do meio ambiente. Esta é uma maneira importante para administrar e priorizar métodos que venham a favorecer o uso racional dos recursos naturais, minimizando todos os impactos ambientais nas ordens econômica e industrial. Para que as indústrias, então, continuem como fonte de emprego e de benefícios, elas precisam se dedicar a melhorar a usabilidade de suas matérias-primas, agindo de forma mais responsável, com relação ao uso da água, da energia,
Investimento em tecnologia capaz então de armazenar, tratar e descartar de forma segura, né, e cada vez mais sustentável os seus rejeitos, tanto sólidos, quanto líquidos, quanto gasosos. Caros estudantes e professores, esse foi o vídeo explicativo dos conteúdos apresentados no volume 4 do Plano de Estudo Tutorado para a 4ª semana do 2º ano do ensino médio. Meu agradecimento por ter curtido e compartilhado esse vídeo. Meu forte abraço e meu muito obrigado.